Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos falar sobre os grupos que são separados dentro daqueles que participam da parte de Deus e daqueles que não participam da parte de Deus. É claro que não há como você ficar em cima do muro, você tem que escolher de que lado você irá ficar. Aqueles que escolhem ficar do lado de Cristo, eles terão e devem obediência aos mandamentos de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, aqueles que decidem escolher esse lado e viverem essas coisas, eles devem respeito a todas as regras, porque aquele que desobedece às regras de Deus é um pecador. Então, esse é o princípio elementar e principal para que nós possamos escolher o lado de Deus, ou seja, viver o lado do bem, o lado do amor, o lado da fraternidade. Mas nós, como somos livres e temos a liberdade de fazer a escolha que quisermos para a nossa vida, porque Deus nos ama, mesmo Ele tendo nos feito e nos criado, Ele nos deu a liberdade de escolher o outro lado. Ou seja, nós podemos estar do lado do bem ou estar do lado do mal. Então, o lado do mal é exatamente o lado da desobediência. Satanás está do lado do mal porque ele desobedeceu a Deus. Aqueles que desobedecem às leis e às regras de Deus acabam indo para o lado dele e servindo exatamente a ele. Como criatura espiritual, ele pode sim manipular as pessoas, assim como do lado do bem nós temos o Espírito Santo de Deus que pode nos manipular. Mas essa manipulação somos nós que damos a liberdade para que possa acontecer em nossa vida. Então, se nós buscamos a Deus, servimos, respeitamos as leis de Deus, deixamos naturalmente o Espírito Santo manifestar em nossas vidas. Porém, aqueles que escolhem viver do lado do mal, é claro que terão também, como criatura espiritual para atuar em sua vida, Satanás. Ou seja, nós nunca poderemos dizer que a culpa é de Satanás pelas nossas ações, mas as nossas ações são reflexo do que é aquilo que Satanás é. Ninguém é forçado a ser do mal. Satanás pode muito bem cantar no seu ouvido algo que você pode fazer de mal, mas quem tomará a decisão final, quem irá escolher esse caminho, será você. Então nunca culpe Satanás das suas atitudes erradas. A gente vê às vezes situações como, às vezes traições que nós vemos em relacionamentos e as pessoas colocarem culpa em Satanás. Só que a culpa não é de Satanás, mas as nossas atitudes são parecidas com as deles. Todo aquele que comete pecados, ele é desobediente com as regras de Deus. Satanás foi desobediente com a regra de Deus, então estamos sendo imitadores de Satanás. Aquele que imita a Cristo estará do lado do bem. Então nós temos que compreender isso e entender que quando nós fazemos as nossas escolhas, nós teremos que obedecer regras. Aqueles que desobedecem regras estarão do lado do mal. Aqueles que obedecem regras estarão do lado do bem. Tanto que como nós vivemos em sociedade, nós nos baseamos nas leis de Deus. Uma prova disso, como exemplo que posso dar, é um sinal de trânsito. Então, nós sabemos muito bem que o sinal vermelho de trânsito é para que nós possamos parar. Aquele que decide seguir em frente e desobedecer a regra de passar em um sinal vermelho, sofrerá as consequências disso, ou seja, estará do lado do mal. Por quê? Ele poderá retirar a vida de alguém, poderá cometer um acidente, poderá receber uma multa e assim tirar a sua paz. Tudo que é coisa ruim irá nos acometer quando nós decidimos desobedecer uma regra. Mas quando nós não passamos no sinal vermelho e decidimos parar e obedecemos a lei de passar no verde, nós iremos simplesmente embora em paz. E quando nós vamos embora em paz, nós estamos do lado de Deus. Por isso que Cristo nos dizia que a paz esteja com cada um de vós. Porque quando nós escolhemos fazer o certo, nós vivemos em paz. Mas quando nós escolhemos fazer o errado, nós ficamos atormentados. É simples assim. Por isso, a nossa primeira leitura de hoje nos mostra que aqueles que escolheram viver a paz do Senhor, que escolheram respeitar as regras e seguir aquilo que Cristo nos ensinou,
não terá tormentas na sua vida, viverá em paz e são eleitos por Deus, são filhos de Deus e são parte daquilo que Deus convida a viver, ou seja, faz parte do grupo de Deus, do lado do bem, do lado das coisas que Deus convida a viver. No mais, vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo Responsorial. O nosso Salmo Responsorial nos traz o seguinte refrão: Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ou seja, nós basicamente temos como pessoas que têm uma vida para viver, que temos que ter as nossas obrigações cotidianas, nós temos que ir pelo mundo, seja para trabalhar, seja para fazer um passeio, seja para qualquer coisa que for, para assumir as nossas necessidades na vida, nós temos que sair para poder ir ao mundo. Porém, nas nossas atitudes, nós podemos levar o Evangelho de Cristo. Como podemos levar o Evangelho de Cristo indo pelo mundo? Muito simples, basta obedecer os mandamentos de Deus quando nós estivermos diante dos nossos irmãos. Exemplos nós podemos citar vários. Um deles é não fazendo fofoca da vida dos outros, não falando mal das pessoas, não roubando, não cometendo crimes, simplesmente não desobedecendo às regras que nós temos para obedecer, seja no mundo ou seja na nossa vida espiritual. Então, todas as vezes que nós desobedecemos uma regra do mundo, naturalmente estamos cometendo um pecado porque estamos agredindo o próximo. O exemplo que citei sobre a lei de trânsito é um bom exemplo para mostrar a você que quando nós passamos por um sinal vermelho, nós estamos descumprindo o mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo, porque você pode agredir a vida de uma pessoa passando pelo sinal vermelho. Você pode matar um pai de família, pode matar uma criança, pode matar até mesmo alguém que está sentado ao teu lado, seja tua esposa, teu marido ou um filho teu. Então nós temos que amar ao próximo como a ti mesmo, respeitando até mesmo as regras do mundo. Se o sinal é vermelho, não passe. Se aquele dinheiro que você encontrou e viu que a pessoa perdeu, ele não é seu, devolva a quem pertence. Se você sabe que se beber demais, se alcoolizar, irá cometer coisas erradas, não beba. É assim que nós devemos nos manifestar diante de Deus, obedecendo às suas regras. Se nós obedecemos às regras do mundo, naturalmente nós iremos obedecer às regras de Deus. Nós temos que ter limites nas coisas para que as coisas boas venham para a nossa vida, para que nós possamos viver em paz, para que tenhamos uma capacidade maior de estar próximo dos nossos irmãos e estar próximo de Deus. Por isso, todas as vezes que você tiver de ir para o mundo, como diz o nosso Salmo, ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho, mostre através das tuas atitudes, obedecendo às regras, que você está ali para anunciar a palavra de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a ti mesmo. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. Nosso Evangelho de hoje vem nos mostrar sobre a fé de Tomé, que Tomé não acreditou que Jesus havia ressuscitado ao terceiro dia se ele não o visse. Ele precisava de ver para acreditar. E hoje, como nós estamos falando aqui, já envolvidos nessa questão de trânsito, vamos voltar de novo ao semáforo vermelho para nós entendermos essa situação. Muitos de nós temos esse hábito, às vezes, de passar rápido, tentar correr para passar no sinal amarelo e às vezes passamos no vermelho. E há situações até mesmo que as pessoas estão com tanta pressa e passam no sinal vermelho. A questão é a seguinte: quando nós fazemos isso, nós estamos pagando para ver o que vai acontecer de errado. E quando nós fazemos isso, às vezes dá errado e nós acabamos cometendo pecados, cometendo crimes contra as pessoas. E é o que exatamente Cristo quis nos mostrar. Se nós obedecêssemos o sinal verde e obedecêssemos o sinal amarelo e vermelho, nós estaríamos em paz. Ou seja, se nós acreditássemos que Cristo é o nosso Salvador,
que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, que são regras que Cristo nos trouxe através de Deus Pai, nós estaríamos em paz. Mas quando nós pagamos para ver isso, porque nós não acreditamos que passar num sinal vermelho vai causar algum dano, é que nós causamos mais problemas para a nossa vida, porque nós podemos colher consequências gravíssimas disso. Entre elas está o semáforo, que se pagamos para ver se vai acontecer alguma coisa errada, nós acabamos às vezes quebrando a nossa cara e retirando a vida de alguém no trânsito. Ou estragando um bem material e tirando a nossa paz porque teríamos que arrumar dinheiro, não sabemos aonde, para pagar multa de trânsito, consertar o carro do outro, consertar o nosso e assim por diante. Cristo, quando veio, ele explicou aos discípulos tudo direitinho, deu detalhes, mostrou como seria, e chega no dia de provar que acreditavam, não assumiram aquilo para a vida deles, ou seja, passaram no sinal vermelho. Isso, estou falando de Tomé, o conhecido como Dídimo. Tomé deveria ter acreditado naquilo que Cristo disse, mas ele preferiu não acreditar, só acreditaria se ele fosse lá e passasse o sinal vermelho, só se ele visse e tocasse as feridas de Cristo, senão não acreditaria. Ele é como se ele não acreditasse que o sinal vermelho traria consequências para a sua vida. Na cabeça dele, ele poderia passar que não aconteceria nada, mas nessa situação, Jesus o alertou, disse a ele a seguinte frase, está aqui, Jesus entrou e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, olha o que Jesus disse a Tomé: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca do meu lado, e não sejas incrédulo. Por isso nós temos que acreditar nas nossas leis que nos favorecem para praticar o amor de Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. Existem regras nesse mundo que não se embasam nisso, mas as regras que se encaixam nisso nós temos que obedecer. E entre elas voltamos a dizer que é um sinal vermelho de trânsito. Se obedecemos, nós iremos colher aquilo que manda os mandamentos de Deus. Mas quando nós desrespeitamos, como Paulo fez, iremos ser puxados a orelha e chamados de incrédulo e infiéis, porque ele diz: não sejas incrédulo, mas fiel. Faltou a fidelidade dele em relação àquilo que Cristo ensinou. E às vezes falta fidelidade nossa com as leis de trânsito. Porque quando nós desobedecemos, perdemos a vida no trânsito. E quando não acreditamos em Deus, perdemos a nossa vida espiritual. Seremos arrancados e jogados no fogo do inferno, como é anunciado a palavra. Por isso, muito cuidado com as tuas atitudes, com as tuas ações. Creia naquilo que Cristo ensinou, pratique principalmente a obediência nas regras, tanto do mundo e nas regras de Deus. Principalmente nas regras do mundo, que são embasadas nas regras de Deus. Porque precisamos, acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. No mais, essa é a nossa reflexão do nosso evangelho de hoje e vamos dar uma passadinha nos comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Márcia Souza, que nos diz: boa noite, missionário, aprendemos todos os dias, amém. E assim, nós temos que buscar todos os dias aprender um pouquinho sobre a palavra de Deus e principalmente praticar. A Doreci Nascimento nos mandou: boa tarde, missionário, a paz esteja contigo. A sabedoria é muito importante em nossas vidas. Senhor, somos sábios, nem tudo devemos revidar. Muito estamos errados e não queremos aceitar. Mas a aceitação pode evitar o bem, mas também o mal. Em uma criança, vemos o sorriso de Deus. Eu estou tirando nota muito baixa, pois estou errando muito na ortografia. Estudei até o fundamental, mas estou péssima, que tenho vontade de desistir de escrever. É só escutar, pois gosto muito de escutar a palavra de Deus. Deus, minhas orações vai para todos que assistem esse canal de orações. Peço também que orem por meu sobrinho.
DR Vitor Hugo, pois está com Covid. Minha sobrinha Natália também trabalha em hospital, mas já está melhor. Vamos orar uns para os outros. Deus, o nosso caminho, refúgio e salvador. Amém, Jesus Cristo. Então vamos colocar em oração os familiares da Doreci Nascimento que estão com Covid-19, já estão até praticamente melhores, mas vamos colocar em oração para que essa doença também se afaste do mundo, que alguém encontre, né, um filho de Deus, uma pessoa abençoada, iluminada pelo Senhor, possa encontrar uma cura para essa doença. E não se preocupe, Doreci, com a sua ortografia, a gente consegue entender muito bem e a gente gosta muito dos seus comentários aqui no nosso canal, nos nossos vídeos. A Odete Sobral nos mandou: bom dia, missionário, e a todos. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Muitas vezes não é fácil, mas peço a Deus que nos ajude a perdoar, para que possamos também ser perdoados. Amém. Realmente, Odete Sobral, é muito difícil a gente perdoar as pessoas. É uma luta constante, a gente tem muito que aprender ainda, mas é uma prática, é um exercício. A gente sabe que ama a partir do momento em que a gente perdoa. Quem consegue perdoar, exercita o amor que Deus o convida a viver. A Cláudia Barbosa também nos mandou bom dia. Muito bom dia, Cláudia Barbosa. A Ninha Lima nos mandou: bom dia, Senhor, meu Deus. Vem me conceder a graça de poder comprar minha casa própria. Amém, Mércia Lima. Mércia Lima, deve ser a Ninha Lima também. A gente tem que colocar em oração para que Deus possa direcionar caminhos para a gente poder alcançar as graças que a gente tanto precisa para a nossa vida. É claro que você já conhece os caminhos e às vezes Deus está preparando o momento certo para você receber essa casa, porque na hora certa você irá desfrutar da forma correta. Às vezes você precisa de enfrentar alguns problemas, que a ansiedade, às vezes a dificuldade de não saber e esperar a hora certa, e Deus vai te moldando e te preparando para ser uma pessoa mais forte e preparada para receber essa graça que tanto você precisa. O Adilson nos mandou amém. Amém, Adilson, que a paz esteja contigo. A Milena Aparecida nos mandou amém, Senhor, abençoai todos nós. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, Wagner, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. E eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, que Deus nos dê paciência, prudência, sabedoria e alegria a todos nós. Intentamos essa pandemia, amém. Amém, é muito bom, né, a gente buscar isso, paciência, prudência, sabedoria e alegria. São coisas de Deus, coisas que nós devemos assimilar no nosso coração e praticar constantemente. E no mais, esses foram os comentários do nosso vídeo de ontem. A gente agradece o carinho de todos, peço que todos coloquem em oração cada necessidade de cada pessoa apresentada aqui, porque aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, em nome de Jesus Cristo, Ele estará no meio deles e as graças através do Espírito Santo acontecerão. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.